Muito bem, bom dia para você, ou boa tarde, ou boa noite, né? Eu aqui ainda é bom dia, né? Tô começando o meu dia já com esse devocional poderoso. Para você que tem nos acompanhado ao vivo, 6h30 da manhã, estamos aí com esse propósito de leitura total da Bíblia, fazendo do ano de 2021 o melhor ano da nossa vida. Claro, queridos, pleno conhecimento dessa verdade chegando para nós nos transformando, né? Sendo transformada a nossa mente. Sem dúvida alguma iremos desfrutar do melhor de Deus nessa terra, né, queridos? Eu não sei se você sabe, mas eu queria lembrar você que a nossa hashtag usada aí nas nossas redes sociais é que 2021 é o melhor ano da sua vida. Isso mesmo, você que está aí me ouvindo, 2021, recebe aí. Recebe assim, põe as mãos assim e recebe aí essa palavra na sua vida. 2021 será o melhor ano da sua vida. E você vai se ajudar, claro, né? Como que você vai fazer isso para que então se torne o melhor ano da sua vida? Você vai me acompanhar aqui nos devocionais. Nós vamos fazer esse devocional poderoso de leitura da Bíblia. Hoje, por exemplo, já estamos no 34º dia. Estamos em Levíticos, capítulos 8 ao 10. E nós estamos crescendo muito com o Senhor, com toda certeza, né? Com toda certeza estamos avançando para tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Então, antes de adentrar mesmo no nosso devocional, tem uma palavra de encorajamento para você que está lá em Provérbios capítulo 16, versículo 1. Provérbios 16, versículo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Óticas Caroline, minha amiga Gleice, muito bom dia. Vamos lá, olha o que diz a palavra do Senhor. Podemos muito bem fazer planos para o futuro, mas o resultado final é o Senhor quem produz. Talvez você conheça uma versão que diz assim, ó: o coração do homem ele pode até fazer planos, mas a resposta desses planos vem do Senhor. Pega essa palavra aí para você e fica com ela durante o seu dia. Planos a gente faz, mas a resposta desses planos realmente vem do Senhor, tá bom? Passado esse momento de dica, vamos voltar aqui então. Ontem fizeram um comentário, queridos, nas redes sociais falando o seguinte: nossa, ô irmã, você tá com a cara tão abatida ontem. Falaram assim, você tá com a carinha tão abatida, você parece que tá cansada. Queridos, olha só resumindo para você, a minha rotina, ela é muito corrida. Normalmente eu durmo muito tarde, agora com esse propósito do devocional logo cedo, eu tô acordando muito cedo também, mais ou menos 4h30 da manhã eu já tô de pé pra gente poder estar aqui engajando, né? 6h30 da manhã. Então eu gosto de compartilhar isso com você, para que você também entenda que eu sou uma pessoa como você, no sentido de afazeres, tenho muitos afazeres, muitas responsabilidades. Quando terminar aqui, por exemplo, o devocional, eu saio correndo, me preparo aqui correndo para poder ir para o trabalho, né? Então, assim, queridos, todos nós temos afazeres, mas nós é quem determinamos as prioridades que nós temos, amém? Então, tô compartilhando com você como que é, porque às vezes pode ser que eu apareça aqui com o olho inchado, tipo assim, hoje, né? Ontem, assim, com sono, mas nada vai nos impedir, nada vai nos paralisar de cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Sabe por quê? Nós queremos o melhor de Deus, não é verdade? Nós queremos viver o sobrenatural de Deus, queremos conhecer a Deus em profundidade, queremos ser mais assertivos. Então, se nós queremos uma mudança de vida, nós também devemos mudar os nossos hábitos. Isso é um fato, porque senão vai passar 2021, vai chegar 2022, os anos vão passando, nada vai mudar e depois você ainda vai dizer que é porque Deus não cumpre o que Ele diz na sua palavra. Não, queridos, o Senhor, Ele cumpre, né? Na verdade, Ele nos garante que Ele vela, Ele é cuidadoso em cumprir a sua palavra, mas também cabe a nós fazer aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que é possível. Então, com toda certeza, tudo isso que eu estou dizendo para você é para te encorajar a viver o novo de Deus, é para encorajar você a querer viver os planos de Deus para sua vida, porque os planos dele, queridos, para mim e para sua vida, são bem maiores do que os nossos. Nós com certeza fazemos planos bons, isso é fato. É bem fato que nós fazemos planos bons para as nossas vidas, mas os planos do Senhor, a sua palavra nos garante, são planos bem maiores e planos muito maiores que nós mesmos, queridos, muitas vezes não temos nem noção de como são esses planos. Então eu encorajo você, viu, a vir comigo nessa jornada. Mais uma vez eu te encorajo, você pegar aí a sua Bíblia, você pegar o cronograma que já está aqui no feed e vir comigo fazer esse cronograma, vir comigo fazer esse propósito durante esse ano de 2021, para que realmente
realmente a sua vida seja transformada. Queridos, a nossa vida ela é transformada quando nós deixamos Deus transformar a nossa vida. Exatamente, nós precisamos permitir que Deus transforme a nossa vida. Como? Deixando a palavra dele nos encher, nos renovar, tirar coisas velhas, tirar sofismas, né, que são enganos com aparência tão grande de verdade, mas é uma mentira. Então nós precisamos deixar isso acontecer em nós, amém? Essa transformação chegar, para que nós venhamos desfrutar do que está escrito em Romanos 12:2, da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, tá bom? Então vamos lá, ontem paramos no capítulo 7, ok? Se você está vindo comigo aí nessa jornada, você está vendo que o Senhor deu ordens, né, para como o povo deveria fazer a questão dos sacrifícios. Então o Senhor foi ordenando ali a Moisés tudo aquilo que deveria ser feito, como seriam os procedimentos, como seria a consagração de Arão, dos seus filhos, deu todo o passo a passo. Então aqui hoje, no capítulo 8, que é onde nós vamos começar, efetivamente vai começar a acontecer aquilo que o Senhor falou com Moisés. Então, por exemplo, no capítulo 8, já começa dizendo sobre a ordenação, né, a consagração ali de Arão e dos seus filhos. Então, como você já sabe, eu fiz aquele resuminho básico aqui para nós, né, daqueles capítulos de hoje, capítulos 8 ao 10. É muito bom que depois você também faça a leitura, você vai ver que tem detalhes específicos, por exemplo, como a questão da consagração, como foi feito passo a passo, a questão das ofertas, né, queridos, que quando se falava de ofertas para o pecado, era de uma forma que era feito sacrifício, quando era uma oferta sobre consagração, era feito de outro modo. Então tudo isso, fazendo a leitura, está bem minucioso, tá bom? Aqui eu fiz aquele resumão apanhado geral, para que você pegue a ideia do que aconteceu e de como o Senhor fez tudo até aqui, combinado? Então vamos juntos, vai ser bem rapidinho, a gente vence esse dia e você já sai desse vídeo, dessa live, você já sai daqui cheio do poder de Deus, amém? Sem falar que você já recebeu uma super dica aí sobre apresentar os planos ao Senhor. Não foi que nós lemos em Provérbios, não foi isso? O coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor, você já sabe disso? Não, se você não sabia, então faça isso, tá bom? E vamos orar também, né? Vamos orar, porque senão daqui a pouco a gente engata, fala da palavra e não oramos ainda. Então deixa eu orar pela sua vida nessa manhã, nesse dia, nesse horário que você vai estar assistindo, amém? Então vamos lá, Pai, nós somos muito gratos ao Senhor por mais um dia. Muito obrigada porque os teus cuidados, Pai, têm sido visíveis em nós, em nossa família, Pai, em nossa parentela. Obrigada porque estamos vivos, Senhor. Obrigada pelo seu cuidado, obrigada pelo seu amor, Pai, por nós. Nós te agradecemos por mais um dia, te agradecemos por esse propósito, Pai, onde o Senhor colocou, Pai, em nossos corações, para que possamos te conhecer, conhecer a tua verdade, conhecer, Pai querido, verdades que nos libertam, e se somos libertos da mentira, Pai querido, se somos libertos do engano, nós cada dia mais iremos nos aproximar do Senhor, que é a sua verdade absoluta, que é essa sua verdade de vida abundante, já conquistada para nós, Pai. Eu ministro sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, um dia maravilhoso na sua presença, um dia de livramento, Senhor, um dia, Pai, onde conhecimento da tua verdade chegam para eles, os seus olhos espirituais abertos, Pai, para que eles possam contemplar o Senhor, para que eles possam, Pai, ter fome e sede mesmo, Pai, de te conhecer cada dia mais e mais e mais, Pai. Que eles tenham a sua sede, a sua fome saciada, Senhor. Que o objetivo, Pai, e a sua principal busca seja o Senhor, Pai, porque como a sua palavra nos garante, quando nós buscamos em primeiro lugar o Senhor, todas as demais coisas, tudo aquilo que nós precisamos, Pai, o Senhor acrescenta em nossas vidas. Então, Pai, que esse entendimento chegue para cada homem, para cada mulher, Pai, que estão comigo, Senhor, nesse propósito, que estão comigo aí assistindo esse vídeo, que seja a primeira vez, a segunda vez, Pai, que todos eles possam, Pai, experimentar um tempo novo na sua presença. É a nossa oração hoje em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, podemos ir. Se você já quiser pegar a sua Bíblia para fazer o seu devocional agora comigo, é uma ótima ideia, porque depois pode ser que você não consiga, mas se você não puder agora, reserva aquele tempo, pode ser no horário de almoço, pode ser um outro horário que você tenha, separa esse tempo para você fazer leitura, gente, porque tá muito bom. Eu já tô pensando, quando chegar assim, em Isaías, Jeremias, quando chegar no Novo Testamento, eu já tô pensando, sabe, eu fico pensando lá na frente,
gente, que tempo, se agora já está poderoso, imagina quando chegar aí nesses profetas maravilhosos, com grandes coisas irão acontecer. Amém? Então vamos lá, capítulo 8. Como eu dizia, capítulo 8, então, já começou com a ordenação, a consagração de Arão e dos seus filhos. Moisés reúne todo o povo ali, na verdade chama os filhos, Arão, né? Convoca todo o povo ali, e ali, ó, vamos ler aqui do versículo 2 ao 4. Olha só como que acontece aqui, veja bem. Estamos no capítulo 8, o Senhor então disse a Arão para reunir todo o povo, para que ele trouxessem todas as roupas, para que também pegassem um novilho, olha só as orientações, pegassem um novilho para ser sacrificado como oferta pelo pecado, pegassem 2 carneiros e a cesta de pães sem fermentos, e que também convocasse toda a comunidade ali de Israel para a entrada do tabernáculo, queridos. Nesse caso aqui, o propósito era realmente para que o povo pudesse então contemplar ali a ordenação de Arão e dos seus filhos, tá bom? Detalhe importante, Moisés então, antes de fazer isso, já disse para o povo, ó, tudo que eu estou fazendo aqui é uma orientação que o Senhor, né, é de acordo com aquilo que o Senhor me ordenou fazer. Ok, queridos, então Moisés então chama Arão e os filhos, pede para que eles se aproximem. Ali ele lavou, a palavra diz que Moisés lavou eles com água, né? Após isso, Moisés vestiu cada um deles com aquelas vestes. Você lembra quais são as vestes? O Senhor falou cada detalhe, queridos, como seria a roupa, o material, o turbante, o que teria no turbante, né? Que seria aquela placa escrito consagrado. Você lembra de 2 plaquinhas que eles iriam usar? Na verdade, eram 2 pedrinhas, né? A palavra diz que não há uma exatidão do que seria o urim e o tumim. Lembra desses 2 termos que nós usamos? Mas é como se fossem pedras que eles usariam então nas suas vestes. E essas pedras, queridos, era para que eles pudessem utilizar para conhecer a vontade de Deus, né? Que coisa, queridos, os segredos, né? Tem cada detalhe aqui sobre essa questão das vestes que nos capítulos anteriores nós mencionamos, né? Quando você for fazer a leitura, você também vai perceber. Então aqui apenas para que você entenda, Moisés então lavou eles, né? Depois vestiu colocou as vestes nele, tanto em Arão quanto nos seus filhos, e cada detalhe ali, como o Senhor já havia ordenado, Moisés fez, queridos. Com o óleo da unção, a palavra diz, ele foi ungiu todo o tabernáculo, né? Tudo que havia ali, todos os utensílios, queridos, tudo, Moisés ungiu. E após também derramou o óleo da unção sobre Arão e sobre seus filhos, queridos. Uma coisa importante então, depois Moisés vai pegar o novilho, lembra que o Senhor acabou de dizer para levar o novilho como propiciação dos pecados, como perdão dos pecados. Ele pega esse novilho, Arão e seus filhos colocam a mão na cabeça desse novilho. Lembra por quê? Porque ali ele vai ser sacrificado no lugar dos pecados deles, no caso, né? Aqui a propiciação dos pecados era feita assim, com a imposição das mãos sobre um animal. Então nesse caso aqui foi o novilho, e a palavra diz que logo em seguida Moisés sacrifica o animal. E ele faz todo passo a passo conforme o Senhor ordenara. Quando você for fazer leitura, você também vai perceber que havia um modo específico, né? Após matar o novilho, como propiciação dos pecados, como separar as partes, o que era feito com sangue, tudo de maneira específica, ok? Ok, depois então disso, Moisés manda pegar um carneiro para o holocausto, né? Para essa oferta queimada, e aí Arão e seus filhos a mesma coisa, coloca a mão sobre a cabeça dele. A única coisa que era igual, queridos, tanto para a oferta de propiciação dos pecados, quanto para a oferta de holocausto e quanto para a oferta de consagração, era porque antes de ser feito o ritual posterior, seria necessário colocar a mão na cabeça do animal, mas depois disso, o ritual era diferente para cada tipo de oferta. Então, por exemplo, aqui nesse caso do holocausto, eles colocaram, né? Moisés depois segue o passo a passo, conforme a palavra vai nos dizer. Quando você estiver lendo o capítulo 8, você vai ver que tem um passo a passo específico, né? E depois, então, do primeiro carneiro, Moisés manda pegar um segundo carneiro para consagração. E para a consagração foi feita a mesma coisa. Arão e seus filhos colocam a mão sobre a cabeça dele, desse animal, e logo depois é feito o sacrifício desse animal. Então, como eu já disse para vocês, é muito importante que você saiba que para cada tipo de oferta existia um tipo de ritual específico. Alguns, por exemplo, ele molharia o dedo no sangue do animal, colocaria na orelha. Alguns borrifariam o sangue, entende? Então, assim, para cada tipo de oferta
era feito um ritual específico conforme o Senhor ordenara, tá bom? Bom, é isso. Então Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe ordenou. E assim para nós terminarmos já aqui o capítulo 8, para nós terminarmos o capítulo 8, isso, essa consagração, queridos, que começou a ser feita, ela durou 7 dias, viu? 7 dias. Deixa eu ler com você aqui o versículo 34 ao 36 do capítulo 8, onde o Senhor então disse onde o Senhor disse o seguinte, ó, vai ter os 7 dias para consagração, e o Senhor que fez, peraí, ó, depois dos 7 dias, ó. E o que foi feito naqueles dias, tinha feito tudo de acordo com o que o Senhor havia falado, para que eles pudessem obter o perdão dos pecados, tá bom, queridos? Outra coisa, eles iriam permanecer na entrada do templo, né, na entrada do tabernáculo ali, dia e noite, pelos 7 dias, e iriam observar todas as prescrições do Senhor, diz aqui a palavra, todas as prescrições do Senhor, para que eles não morressem. Queridos, afinal de contas, lembra que o Senhor tem dado todas as dicas. Daqui a pouco você vai ver o que aconteceu no capítulo 10, por falta de vigilância dos filhos de Arão, porque o Senhor está dando todos os passos a passos do que eles deveriam fazer. Então veja, então aqui o Senhor está dizendo, ó, faça tudo como eu estou dizendo, conforme eu estou prescrevendo a você, para que vocês não morram, né? E dessa forma, Arão e seus filhos até então fizeram tudo que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Ok, então assim termina o capítulo 8, vamos para capítulo 9 e capítulo 10, e assim nós já terminamos o nosso devocional de hoje, tá bom, queridos? Olha só, então no 8º dia, a palavra do Senhor vai nos dizer que Moisés então convoca Arão e seus filhos em uma cerimônia de consagração. Moisés também manda chamar nesse caso aqui as autoridades de Israel. Quem eram as autoridades aqui? Nesse caso eram os anciãos e os líderes, ok. Então, Moisés ordenou Arão para trazer o bezerro, né? Um bezerro como oferta pelo pecado, um carneiro também para o holocausto. Aos israelitas ele deu ordem que todos trouxessem um bode como oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro também, né? Ambos com 1 ano de idade para o holocausto. Um boi ou uma vaca, dependendo da versão que você tiver aí, amém? Porque algumas traduções mudam um pouquinho nessa parte. Que também trouxesse o boi, né, então, como gratidão, porque naquele dia ainda a palavra diz, porque ainda hoje o Senhor aparecerá a vocês, né? Diz exatamente assim no capítulo 9. Então, queridos, Arão fez tudo conforme o Senhor havia ordenado a Moisés, né? No versículo 8, versículo 12, que eu quero só mencionar para você aqui, depois então já da ordenação de Arão, a palavra vai nos dizer, queridos, que então Arão começa a fazer tudo conforme o Senhor lhe falou. Então, por exemplo, aqui no versículo 8 diz que Arão então vai até o altar, matou o bezerro como sacrifício pelos próprios pecados, né? E aí depois segue o mesmo ritual conforme o Senhor já falou. Por exemplo, o versículo 12 aqui, Arão mata o animal e faz de holocausto conforme o Senhor também havia solicitado. Versículo 15, ele pega o sacrifício da oferta do povo, né? E faz, por exemplo, que é a questão do bode, matou o bode, seguiu todo o ritual conforme o Senhor havia falado. E no versículo 16, por exemplo, a palavra já vai nos dizer que quando Arão ele ofertou, ele fez a oferta queimada ao Senhor, de acordo com tudo aquilo que o Senhor havia falado, Arão pega também um punhado de farinha, porque tinha a oferta de cereais também, lembra? Quando a pessoa não tinha uma oferta com animais para poder fazer ao Senhor, ela poderia ofertar com cereais. Lembra que nós falamos ontem que ela iria pegar a melhor farinha e assim ela ofereceria ao Senhor em torno de 20 a 40 litros? Lembra que nós falamos sobre isso ontem? Pois é. Então aqui também Arão fez isso, queridos. Depois ele matou o boi e o carneiro como sacrifício de paz pelo povo, né? Conforme diz a palavra aqui. E Senhor, e queridos, ele fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Capítulo 9, queridos, o mais importante aqui é porque Arão já começa efetivamente a fazer tudo aquilo conforme o Senhor lhe ordenara. Essa questão de sacrifícios, tanto o próprio sacrifício, o sacrifício dele mesmo, quanto a questão do sacrifício do povo, tá bom? E no versículo 23 e 24, quando já termina o capítulo 9, a palavra vai nos dizer que
Moisés e Arão, então, depois de tudo isso, né, eles entram juntos para o tabernáculo. Quando eles saíram do tabernáculo, eles abençoaram todo o povo. A glória do Senhor apareceu a toda a comunidade de Israel e logo após saiu um fogo da presença do Senhor e consumiu aquela oferta, queridos, que estava sobre aquele altar. As porções de gordura, tudo que estava sobre o altar, esse fogo consumiu. E quando o povo viu isso, quando o povo viu tudo isso aí acontecendo, a palavra diz que eles gritaram de alegria e se prostraram ao chão, né? Colocaram seu rosto no chão de tanta alegria. Então, queridos, foi algo muito poderoso que aconteceu aqui no capítulo 9. Pastor Lucas, seja muito bem-vindo, bom dia. Então, queridos, já para encerrar, capítulo 10, como é que terminou tudo isso daqui? Capítulo 10, queridos, aconteceu algo muito, muito, muito triste. Eu vou dizer triste porque foi algo que desobedeceu, foi contra aquilo, né, que o Senhor havia falado aqui na sua palavra. No capítulo 10, Nadab e Abiú, que eram os filhos de Arão, diz a palavra aqui, eles pegaram, queridos, e fizeram algo, a palavra vai dizer exatamente isso. Eles fizeram algo que profanou o altar do Senhor. Então, ou seja, eles pecaram contra as ordens, eles foram desobedientes àquilo que o Senhor havia falado. Então, queridos, por eles fazerem isso, a palavra do Senhor vai nos dizer que o fogo da presença do Senhor consumiu eles dois ali. Foi isso que aconteceu, por causa da desobediência. Então eles morreram ali, queridos. Os dois filhos de Arão morreram ali, queridos. Só que diante dessa situação, diante de tudo isso, a palavra nos diz que Arão ficou em silêncio. E que Moisés, ali diante daquela situação toda, fala para ele não sair da entrada do tabernáculo, porque se ele saísse dali, o que poderia acontecer? Ele também poderia morrer, não só ele, como todos os outros filhos dele. Então, a palavra do Senhor vai nos dizer, queridos, que Moisés diz a Arão o seguinte, olha, que sobraram então dois filhos aqui de Arão, né? Eleazar e Itamar. E falaram o seguinte, olha, fica aqui, não desarrume os seus cabelos, não rasguem as suas roupas, né? Ou seja, não lamentem o luto, não sofram esse luto aí. Deixem que todos os seus parentes façam isso. E a palavra vai nos dizer, queridos, que sabe o que Arão faz? Arão então realmente obedece e faz tudo conforme Moisés ali havia lhe ordenado, queridos, amém? Versículos 8 a 11, a palavra do Senhor também vai nos dizer de algumas instruções específicas que o Senhor deu a Arão nessa ocasião aqui. Então, versículo 8 a 11, olha o que o Senhor disse. Para Arão, você e seus filhos não devem beber vinho, nem qualquer outra bebida forte antes de entrar no tabernáculo, senão vocês também morrerão. E esta lei vai valer não só para agora, como também para todos os seus descendentes de geração em geração. Versículo 10, vocês têm a obrigação. Frise isso aí, queridos, olha o que o Senhor falou, para Arão. Vocês têm a obrigação de fazer separação entre o santo e o profano, entre o impuro e o puro. Vocês têm a responsabilidade de ensinar o povo de Israel todas as leis dadas pelo Senhor por meio de Moisés, queridos. Então a palavra vai nos dizer que após essas instruções, Moisés também vai ordenar que Arão e seus filhos comam as ofertas sagradas ali, porque sempre que eram oferecidas ofertas ao Senhor, tinha uma parte que eles deveriam comer. Vocês se lembram disso, que nós falamos sobre isso nos dias anteriores aí do nosso devocional? Então, eles teriam que comer essas partes específicas, né, que eram reservadas para os sacerdotes, queridos. Só que o que acabou acontecendo? A palavra vai nos dizer, queridos, que quando Moisés procurou toda a parte do bode, da oferta, né, que era a oferta pelo pecado, e soube que já havia sido queimada, ele se irou com os filhos de Arão. Quais são os filhos aqui então que sobraram? Eleazar e Itamar. Eles se iraram porque ele perguntou assim para eles, por que vocês não comeram a carne ofertada pelo pecado no lugar santo? É uma oferta muito sagrada e o Senhor deu a vocês para levar a maldade do povo. E, claro, para que todos pudessem obter a remissão dos pecados, pudessem ser perdoados, né, pelos seus pecados. Queridos, a palavra vai nos dizer que depois de Moisés dar esse sermão aqui nos filhos de Arão, já estamos finalizando, fica firme aí. O último versículo, a palavra vai nos dizer que Arão então respondeu o seguinte para Moisés: olha só, hoje eles já ofereceram sacrifício pelos pecados deles e a oferta queimada diante do Senhor também. Você viu o que aconteceu? Arão estava falando com Moisés.
E aqui continua, queridos. Será que teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado num dia só como hoje, né? Um dia só, hoje. Então Moisés, queridos, aceitou a explicação. Você não sabe o que está por vir aí nas cenas dos próximos capítulos. Hoje terminou assim, né? Hoje terminou com esse fato acontecendo aqui no capítulo 10. Os filhos de Arão, infelizmente, desobedeceram aquilo que o Senhor havia ordenado. Mas, queridos, tem muita coisa ainda para acontecer. Então, hoje eu vou ficando por aqui. Eu agradeço muito a Deus pela sua vida, que você permaneça firme em tudo isso que o Senhor está fazendo e está falando aí na sua vida. E nós nos vemos amanhã. Que horas? 6:30 da manhã estaremos aqui juntinhos novamente, tá bom? Fica firme, permaneça crendo, viu? Vamos firmes nesse propósito, porque 2021 promete o melhor ano da nossa vida, tá bom? Um grande abraço para você. Até amanhã.